Muito bem, chegamos ao penúltimo vídeo, então agora nós vamos dar continuidade do procedimento administrativo e do processo judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Então, isso aqui, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar ato de improbidade. A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato, sua autoria e a indicação de provas que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º desse artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou o Tribunal ou Conselho de Contas poderá, requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Na ação de improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade dos réus, a fim de garantir a integrar a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante em enriquecimento ilícito. Isso aqui é importante. A ação de improbidade administrativa em caráter antecedente, antes de ser julgado o processo, você pode pedir que seja bloqueado os bens do réu antes que ele se desfaça e a administração ela não seja ressarcida, tá? Parágrafo 1º. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7 dessa lei. A gente ainda vai chegar no artigo. Então, isso aqui também cai, o pedido de indisponibilidade pode ser feito antes. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo incluirá a investigação, o exame, o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3º. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto de perigo de dano irreparável, de risco resultado ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução após a oitiva do réu em 5 dias. Parágrafo 4º. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Parágrafo 5º. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Parágrafo 6º. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, a requerimento do réu, bem como sua readequação durante a instrução do processo. Parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Parágrafo 8º. Aplica-se à indisponibilidade de bens regidos por essa lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência do processo civil. Porque é uma tutela provisória, né? A indisponibilidade de bens. Você pedir para bloquear os bens de uma pessoa que está sendo acusada de improbidade administrativa de forma antecipada é tecnicamente uma tutela provisória. Da decisão que deferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento nos termos da lei. É mais do que uma medida provisória, é uma tutela provisória. Parágrafo 10º. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegura exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.
Parágrafo 11. A ordem de disponibilidade de bens deve priorizar veículos de via terrestre, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades, bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresarial ao longo do processo. Eu faria o seguinte: eu primeiro bloquearia contas bancárias, depois bens móveis, mas ela prioriza primeiro veículos, né, automóveis, bens imóveis, depois casas, se ele tiver, terrenos, e aí por aí vai. Tem essa ordem aqui. Parágrafo 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade dos bens do réu a que se refere o caput desse artigo, observará os efeitos práticos da decisão vedada, a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviço público. Parágrafo 13. É vedada a decretação de disponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em caderneta de poupança e outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Isso aqui está também no Código de Processo Civil, nas execuções, e isso aqui também é vedado lá, tá? Parágrafo 14. É vedada a decretação de disponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9 dessa lei. Artigo 17. A ação para aplicação das sanções que trata essa lei será proposta pelo Ministério Público. A ação da aplicação das sanções trata pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.000 de março, salvo disposto nessa lei. Então, o Ministério Público é quem solicita a indisponibilidade dos bens, tá? Parágrafo 4º do artigo 17. A ação Parágrafo 4º. A ação que se refere ao caput desse artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorreu o dano à pessoa jurídica prejudicada. Vocês estão vendo que lei de improbidade administrativa não é um processo administrativo comum, ela é julgada mesmo na justiça mesmo, por um juiz, tá? Não é pelo procurador, igual os outros processos que a gente acompanhou, não. Parágrafo 5º. A propositura da ação a que se refere o caput desse artigo prevenirá a competência do juiz para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedido ou o mesmo objeto. Parágrafo 6º. A petição inicial observará o seguinte: 1. Deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses no artigo 9, 10 e 11 dessa lei e sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. 2. Será instruída com documento de justificação que contém indícios suficientes da veracidade dos fatos e dolo imputado, com razões fundamentadas da impossibilidade e apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes no artigo 77 e 80 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, né? Parágrafo 6º. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos do artigo 294 a 310 do Código de Processo Civil. Parágrafo 6b. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 do Código de Processo Civil. Nós vamos ler tudo isso no Código de Processo Civil, nas leis de processo civil, também estará delineada lá sobre os requisitos da tutela provisória e quando elas são ou não atendidas, tá? Parágrafo 7. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que conteste no prazo comum de 30 dias, iniciando o prazo na forma do artigo 2 do Código de Processo Civil. Parágrafo 9º-A. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação, o prazo não superior a 90 dias. 10b. Oferecida a contestação, e se for o caso, ouvido o autor, o juiz: 1. Procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observando a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. 2. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. 10c. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão e tipificação do ato de improbidade administrativa imputado ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. 10d. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9, 10, 11 dessa lei. 10e. Proferida a decisão referida
no 10C desse artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. 10F, será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial, né, extra petita, condenar o requerido sem produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Parágrafo 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência de ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Claro. Parágrafo 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Parágrafo 15. Se a imputação envolver a desconsideração da pessoa jurídica, serão observadas as regras do Código de Processo Civil para esse tipo de desconsideração da pessoa jurídica. Parágrafo 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que esteja presente todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes, incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação pública regulada. 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e a sua recusa, o seu silêncio não implicarão confissão. 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa 1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Então, não há revelia, apesar de ser um processo judicial e o juiz vai ser tudo bonitinho. Se o réu não responder, não lhe será aplicado a revelia. E para saber o que é revelia, tem que assistir os vídeos de processo civil que a gente vai divulgar. Parágrafo 2º. Inciso 2. A imposição de ônus da prova do réu na forma dos parágrafos 1º e 2º, artigo 373. A imposição da prova quem alega é quem tem que provar, né? E se for fato impeditivo ou modificativo de direito do autor, o réu é quem prova, então. Que mais? 3. O enjuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos e atribuições entre membros de Ministério Públicos distintos, não se aplica a ação de improbidade. 4. O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder a ação por improbidade administrativa até que decisão transite em julgado. Parágrafo 21. Das decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, o que no processo civil, dependendo da questão preliminar, não cabe agravo de instrumento, mas aqui, como é um rito especial de improbidade, cabe agravo de instrumento, tá? Agravo de instrumento, é o recurso das decisões que não põem fim à fase cognitiva do processo. Artigo 17b. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil desde que eles advenham ao menos os seguintes resultados: integrar o ressarcimento do dano, reversão da pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Então, no caso de improbidade administrativa, é possível compor um acordo, tá? Desde que cumpra essas duas aqui, esses dois requisitos. A celebração do acordo se refere ao caput desse artigo dependerá cumulativamente da oitiva do ente federativo lesado, que em momento anterior postou a propositura da ação, de aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis se anterior ao ajuizamento da ação. De homologação judicial, independente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Tá? Parágrafo 2º. Isso aqui é importante, tá? Homologação judicial, não ajuizei a ação de improbidade administrativa e propus um acordo, precisa de homologação judicial, mesmo não tendo ajuizado ainda o pedido de improbidade administrativa no judiciário. Parágrafo 2º.
Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. O que mais? Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente se manifestará com indicação de parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. O acordo a que se refere o caput desse artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da inção de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Parágrafo 5º. As negociações para a celebração de acordo a que se refere o caput desse artigo ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e do outro o investigado demandado seu defensor. Parágrafo 6º. O acordo a que se refere o caput desse artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público de boas práticas administrativas. Parágrafo 7º. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput desse artigo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado o conhecimento do Ministério Público do efetivo descumprimento. Artigo 17c. A sentença proferida nos processos que refere a essa lei deverá, além de observar o disposto do 489 da Lei do Processo Civil, indicar de modo preciso os fundamentos que demonstrem os elementos que se referem aos artigos 9, 10 e 11 dessa lei que não podem ser presumidos. 2. Considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. 3. Considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e exigências das políticas públicas e seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrados das circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação do agente. E 4. Considerar para a aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa. A. Princípio de proporcionalidade e razoabilidade. B. Natureza, gravidade e impacto da infração cometida. C. A extensão do dano causado. D. O proveito patrimonial obtido pelo agente. E. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. F. A atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva. G. Os antecedentes do agente. Inciso 5. Considerar-se na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicada ao agente. 6. Considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para que não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagem patrimonial indevida. 7. Indicar a apuração da ofensa a princípio critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Parágrafo 1º. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura o ato de improbidade. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura. Então isso aqui é importante. Probidade administrativa precisa de dolo. Parágrafo 2º. Na hipótese de líquido consórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Não tem solidariedade para eles. Parágrafo 3º. Não haverá remessa necessária nas sentenças que tratam dessa lei. Remessa necessária é aquela que o juiz ele manda de ofício para que o tribunal julgue. Artigo 17d. Na ação por improbidade administrativa é repressiva de caráter sancionatório destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nessa lei e não constitui ação civil vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nessa lei, o controle de legalidade de políticas públicas é a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra, a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos termos da lei. Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9 e 10 dessa lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à revisão dos bens e valores ilicitamente adquiridos conforme o caso em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Parágrafo 1º. Se houver necessidade de liquidação do dano,
a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou perda ou revenção dos bens. Parágrafo 2º. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva limitação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público, à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão. Então, 6 meses, se a pessoa jurídica prejudicada não adotar as providências para ressarcir os danos, o Ministério Público tem a obrigação de fazer isso. Parágrafo 3º. Para fins da apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais, corrigidas monetariamente, do débito resultante da condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Isso aqui também é importante, 48 parcelas, tá? Artigo 18-A. A requerimento do réu, na fase de cumprimento de sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade ilícita ou prática de diversas ilicitudes, observando o seguinte. 1. No caso de continuidade ilícita, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3 ou soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. 2. No caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Parágrafo único. As sanções de suspensão de direito político e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios no poder público observarão um limite máximo de 20 anos. Ok? Se for enriquecimento ilícito, a gente já viu que é 14 anos, mas não pode ultrapassar 20 anos se ele já responder a outros processos também, tá? Não se soma tudo. Então é isso. O último vídeo nós vamos tratar das disposições finais e das prescrições e disposições finais.